Olá, sou o professor Raulindo, estou aqui para nós darmos sequência ao nosso estudo e hoje nós vamos iniciar a nova matéria falando a respeito da apologia, né? O que é apologia? Então a nossa matéria hoje é apologética, né? Então vamos falar da apologética cristã. É um assunto de suma importância e que, embora possa parecer para alguns que está distante, mas na verdade é um assunto, é uma matéria que nós estamos praticando a todos os dias, né? Estamos praticando todos os dias. Então, neste nosso estudo, meus amados irmãos, nós vamos ter como norte, como objetivo, se ao término desta aula nós conseguirmos conceituar, definir o que é apologia, já vamos estar avançando muito bem, né? Então nós temos como norte, como objetivos nesta aula, conceituar a apologia. O que é apologia? Discorrer também a respeito da apologia, né, e a filosofia. Também nós vamos falar da necessidade da apologia. Pois bem, o que é apologia? Apologia diz-nos respeito de defesa, né? Apologia é defesa, né? E a Bíblia, ela nos ensina a defender. Mas defender o quê? A defender a fé. Então, como é que nós podemos definir apologia? Apologia cristã é a disciplina que lida com a defesa racional da fé. É de origem grega, termo de origem grega. A palavra apologia, né, é apresentar ou dar uma razão à fé. Então, a apologia cristã, ela vai explicar a fé de uma maneira racional. Então, a apologia diz respeito à defesa. É a defesa da fé cristã. Então, apologia, né, conceituando, apologia cristã é uma doutrina que procura contestar toda e qualquer crítica que se opõe à revelação de Deus e à sua palavra. Então, quando falamos de apologia, estamos falando de defesa. E isso pode ser um discurso, pode ser escrito. Toda vez que alguém faz uma defesa, né, de uma doutrina, está fazendo apologia. É uma defesa, tá? Então, o que é apologia? Apologia é defesa. Apologia é você se posicionar e defender aquilo que você crê. Defender aquilo que você acredita ser verdadeiro. E a apologia, ela precisa ser feita. Necessita ser feita. E aí, se nós formos buscar a história da apologia, quando ela começou, né, vamos falar da apologia cristã, mas o Antigo Testamento já havia apologia. Como assim, professor? Quando um profeta, por exemplo, ele trazia os oráculos do Senhor, a palavra do Senhor, e defendia a lei, mostrava a vontade de Deus, quando ele, por exemplo, repreendia o povo de Israel, de Judá, repreendia os reis, o que é que ele estava fazendo? Ele estava fazendo uma apologia da revelação de Deus, das ordenanças de Deus.
Veja o profeta Jeremias, quantos embates, quanta disputa com falsos profetas. Então o falso profeta, ele era uma distorção, ele era uma voz dissoante, uma voz que se apresentava para iludir, para enganar. Então Deus enviava o profeta e este restabelecia a verdade, fazia uma apologia, uma defesa, né, da revelação de Deus. Então, por que fazer apologia? E aí eu já vou falar para os irmãos o seguinte: como cristãos, todos nós somos apologetas. Todos nós, quer queiramos, quer deixamos de querer. Quer consciente, quer inconscientemente, nós somos apologetas. É impossível um cristão salvo ele não ser um apologeta. Não é possível, não é viável. Por quê? Porque eu preciso defender o que eu vivo. A fé cristã, eu a vivo 24 horas por dia. A fé cristã, ela dita o meu modo de viver. E aí eu tenho que me justificar, me explicar. Então, nós, consciente ou inconscientemente, somos apologistas. Amém. É isso, você é um apologeta. Se você é verdadeiro, você faz apologia da fé cristã. E essa defesa, ela é ordenada, a palavra de Deus, ela nos ordena que nós a façamos. A Bíblia recomenda, a Bíblia nos mostra a necessidade de fazer esta defesa. O texto clássico, né? O texto clássico é 1 de Pedro, primeira carta que Pedro escreveu, o capítulo 3, os versículos 15 e 16, vamos ler aqui, 1 de Pedro, capítulo 3, versos 15 e 16, ele diz o seguinte: antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, o cristão, ele é exortado pela palavra de Deus a estar pronto, né? Em primeiro lugar, santificar a Cristo em seu viver. Então, você santifica Cristo no seu viver. E aí, esse santificar, este modo de vida, porque a fé cristã, ela te empurra, a fé cristã, ela te conduz a um estilo de vida que entra em confronto com o mundo. E aí você precisa justificar-se. Quer um exemplo? Onde você precisa explicar, onde nós precisamos explicar, né, o motivo, né, da esperança que há em nós. Vamos colocar aqui 2 funcionários de uma empresa. 2 funcionários de uma empresa que precisam conviver dia a dia, viver no dia a dia ali, e as práticas, né? As práticas são comuns, né? A rotina é comum aos 2. Só que em um determinado momento vai divergir quando aquele que não é cristão quiser adentrar por outro caminho. Eu não gosto de colocar exemplos pessoais, mas acho oportuno colocar aqui. No começo da minha fé, algum tempo atrás, né, alguns anos atrás, por volta do ano de 94, eu aceitei a Cristo no ano de 92, e em 94 eu estava trabalhando em uma empresa, e naquele dia, determinado dia,
trabalho no ramo de metalúrgica, estava sendo feito reparo em uma peça de um cliente e o cliente foi solicitado a ele peças novas para reparo, fazer o reparo. E nós estávamos ali em cerca de 4 colegas, amigos ou funcionários, né? 4 funcionários. E as peças que foram solicitadas, o cliente as trouxe. E as peças velhas a serem substituídas, elas não estavam deformadas a ponto de serem descartadas. Não estavam. Elas aparentemente estavam em um bom estado. Daria para recuperar. Mas o cliente queria colocar peças novas. Tudo bem. E ele pediu as suas peças de volta. O que meus colegas fizeram? Eles pegaram aquelas peças que foram usadas e substituíram-nas por outras que estavam mais gastas ainda, para devolver para o cliente. Aquelas peças do cliente, as antigas, eles as reteram para quê? Para vender para um outro cliente. Então, o cliente não conhecia. O que é que eles fizeram? Então, eles separaram essas peças e falaram, ó, nós vamos vender e depois a gente racha entre nós. Aí eu precisei me defender. Falei, eu não quero, eu não vou participar disso. Mas por que você não quer? Eu falei, não, eu não quero, porque vocês estão fazendo uma troca aí, eu sou cristão e para mim não serve. Quer dizer, falaram para mim, eles disseram, para nós é melhor. Para nós é melhor. Ali estava vendo, estavam praticando ali algo errado. E aí eu precisei me justificar. Eu não quero porque eu sou cristão. Eu não posso participar disso. Isso não está correto. Isso não é justo. Então, naquele momento eu estava defendendo a minha fé. E assim é, irmãos. A vida, quando se apresentam oportunidades ilícitas, prazeres ilícitos, e você diz, não, eu não quero. Quando um empresário tem oportunidade de subornar alguém, né, de levar vantagem, ele fala, eu não quero, eu não posso. E alguém diz, não, mas você é bobo. Por que você não quer? Porque eu sou cristão, eu sirvo a Deus. E aí você vai explicar o porquê que você não compactua, você vai explicar o porquê que você não anda, como diz o apóstolo Pedro, no mesmo desenfreamento, né? Na mesma ilicitude, porque você é cristão. Você tem uma esperança. E qual é a esperança? Tem a esperança de estar vivendo com Deus e em breve Cristo vai voltar para buscar a sua igreja e você vai subir no arrebatamento. Então, quando você se posiciona contrário às práticas, as pessoas não entendem. Aí você tem que dizer, eu sou cristão. E daí? E aí você vai explicar, né? Porque da sua vida, porque agindo dessa forma, vai estar agradando ao Senhor e você terá então um lugar, né, na ceia do Senhor. Você terá um lugar no arrebatamento da igreja do Senhor. E quando assim fazemos, nós estamos fazendo uma apologia da fé. Você está dizendo que vale a pena abrir mão dos prazeres ilícitos, vale a pena abrir mão de privilégios, vale a pena abrir mão de determinados lucros ilícitos em prol da sua comunhão com Deus. Então, isso nós fazemos. Mas quando os cristãos, no começo da igreja, assim se apresentavam, o mundo pagão não entendia e queria saber. Olha aí a necessidade de explicar a fé. Olha aí a necessidade, né, de fazer uma apologia. Então, é uma necessidade básica, né, é uma necessidade fundamental e é uma necessidade que está atrelada. Ela faz parte. Não é que alguém
a apologia ela não nasceu da ociosidade dos cristãos, não. Ela nasceu da necessidade natural de se fazer uma defesa. Fazer a defesa da fé. Então a apologia é defesa. Precisamos defender. Então a Bíblia diz: santificai a Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder. Responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em você. Contudo, façam isso com mansidão e com respeito. Precisamos tratar as pessoas com respeito, com mansidão, com a mansidão de Cristo, mas precisamos defender a nossa fé. Precisamos defender a nossa fé. Não podemos concordar com coisas erradas, com conceitos errados. Precisamos defender a nossa fé. Então, a apologia, ela pode ser defensiva, que é o caso aqui que Pedro cita, mas também ela pode ser ofensiva. A apologia pode ser defensiva, como também pode ser ofensiva. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, segunda carta de Paulo aos Coríntios, abra sua Bíblia comigo, capítulo 2, segunda de Coríntios, capítulo 10, nós vamos ler a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10 e o versículo 5. Abra sua Bíblia aí e veja o que diz aqui então o apóstolo Paulo, segundo aos Coríntios, capítulo 10 e o versículo de número 5. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler o verso 4 para melhor compreensão. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, versos 4 e 5. Destruindo, no verso 5, o 4 diz o seguinte: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Verso 5, destruindo os conselhos e toda altivez destruindo todo o conselho e altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, elevando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Então, nós temos armas, e essas armas não são carnais, elas são espirituais, O apóstolo é enfático, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então, aqui é uma apologia combativa. É uma apologia ofensiva. O cristão não está só na defesa, ele está no ataque. Então, quando nós evangelizamos, porventura, nós não estamos fazendo apologia da fé cristã? Não estamos fazendo apologia da pessoa de Jesus? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Jesus deu ordem para pregar. Quando nós estamos pregando, o que é que nós estamos fazendo? Apologia. Estamos pregando, estamos falando que Jesus salva. Estamos falando que Ele é o único e suficiente Salvador. Isto, meus irmãos, é apologia. Isso está na essência do cristianismo. Está na essência da fé cristã. Propagar a nossa fé, propagar a salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então o cristão, ele é um apologeta. Ele é um apologeta. E esta fé, ela precisa então ser defendida, ela precisa ser disseminada. Então é bíblico fazer apologia. É bíblico fazer apologia. Existem pessoas que pensam que a fé cristã ela pode ser vivida de maneira bem passiva. Totalmente passiva. Eu sou cristão, não vou mexer com a fé de ninguém, não vou falar nada de ninguém, ninguém fala da minha e está tudo certo. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A fé, ela envolve não só a razão. A apologia, ela vai procurar
dar uma explicação racional da fé. É verdade. Né? Mas como nós a explicaremos? Né? Quais serão os nossos argumentos para explicar a fé? Que base nós vamos usar? Nós vamos ver isso já na próxima aula. Né? Mas precisamos defender a fé. Precisamos fazer apologia da fé. E nós somos atacados. Precisamos defender. A fé precisa ser defendida. Por exemplo, quando Judas escreveu a sua epístola, o verso 3 de Judas, o que é que diz? E nós estamos concluindo. Judas, verso de número 3, ele diz: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, há uma necessidade de batalhar pela fé. Eu costumo dizer que o cristão, ele tem que avançar. Na fé, não pode, é como se andar de bicicleta. Você não vai ficar parado. Se você ficar parado, você vai cair. Então, a fé, se ela não for defendida, não tem como se manter saudável. Ou você progride na fé cristã, ou você retrocede. E, como disse, a fé não envolve apenas a questão, a fé cristã não é apenas uma questão lógica, uma questão racional. É também, mas é sobretudo uma questão espiritual. E aí é que o apóstolo Paulo diz lá na segunda carta aos Coríntios: as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição da fortaleza. Então existe um combate espiritual contra a nossa fé, como ele diz lá quando escreve aos Efésios, que devemos estar prontos, preparados, tomar toda a armadura de Deus para estar firme no dia da peleja, para estar pronto no dia da peleja. Então, isso quer dizer que nós precisamos defender a fé. E defesa da fé chama-se apologia. Amém? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.